Bom, hoje eu quero falar sobre honra e desonra. E vou falar sobre José, personagem muito conhecido, né? José, ele foi desonrado entre os irmãos dele, ao ponto dos irmãos dele jogar ele numa caverna para deixar morrer, né? E aí daí depois eles pegaram eles e venderam ele como escravo, então ele foi desonrado diante dos irmãos dele, né? E dali ele foi parar na casa de Potifar, né? E lá na casa de Potifar ele passou a trabalhar, ele era o mordomo lá. Mas lá dentro da casa de Potifar, ele também era desonrado, porque a mulher, a chefe dele também, né, que era esposa de Potifar, né, ela tinha um certo poder de hierarquia sobre José, né, ela desonrava aquele homem, porque ela via aquele homem como um objeto de uso, que ela pudesse usar como ela quisesse, né, e José tinha que lidar com aquela desonra todos os dias, aquela mulher queria ter ele, né, e ele não, né, não é isso, né, e José dizia não para aquela mulher todos os dias. E, de uma certa maneira, acabou aquela mulher dizendo, fez aquela trama toda, né? De que o José que tinha abusado dela, né? Então ela constituiu uma prova entre os funcionários, guardou a roupa de José, todo mundo sabe da história, né? E quando seu esposo chegou, é claro que todo o cenário de testemunho, de provas, estava ali, como se ele tivesse possuído, né, aquela mulher violentamente, né? Então o marido ficou irado, né? E jogou José lá na prisão. José tá lá na prisão, tudo, tem uns companheiros de prisão ali no mesmo nível, mas José também, né? Aqueles companheiros, um foi morto e outro saiu de lá, mas também aquele companheiro, amigo deles de cela, também esqueceu de José, né? José também não foi mencionado quando ele saiu da prisão, né? De jeito nenhum. Mas José não foi esquecido por Deus. E toda essa desonra na vida de José era para chegar no lugar onde Deus queria que ele chegasse, né? E aquela desonra foi um período assim marcado, né, na vida de José, com tantas coisas ruins que vinham sobre a vida de José. Mas José, aquilo ali, Deus estava construindo em José um caráter e levando a ele a um destino que Deus queria colocar ele em outro lugar, né? Então Deus não queria que José ficasse ali feito mordomo a vida inteira na casa de Potifar. E não queria que ele vivesse aquela situação ali de abuso o tempo todo com relação à esposa do chefe dele, né? Então, Deus tirou ele de lá, né? Mas aí ele saiu de lá para uma honra? Não, Deus, não, ainda não era o tempo. Ainda havia um trabalho de Deus na vida de José. E José foi lá para a cadeia, né? Ficou lá naquela masmorra também. Houve um trabalho dele lá na prisão, né? E Deus queria que José ficasse naquela prisão, apodrecesse naquele lugar? Não. Então Deus tirou ele daquele lugar. E daquele lugar, Deus trocou as vestes dele, né? Tirou as roupas de saco, né? As roupas de cinza, porque na desonra nós temos roupa de cinza, nós somos assim, mas é na desonra que nosso caráter está sendo tratado, né? E aí Deus honrou José, tirou aquela roupa de desonra e colocou José em outro nível, né? E eu te falo uma coisa, muitas pessoas, elas não passam por esse caminho da desonra, eles vão logo para o caminho da honra. Nossa, e aí eles não têm um caráter tratado, eles não têm um caráter de humildade, eles não são quebrados dos seus orgulhos, da sua soberba, de toda a tua altivez, né? Não. E de lá ele é um líder soberbo, arrogante, como se diz assim, não tem empatia com o outro, e ele tá lá, né, no topo, né? Mas é um líder que não é honrado por Deus, porque o caráter não foi forjado, e o caráter de um líder de Deus, levantado por Deus, ele é forjado, meu irmão, na desonra, tá? Então fica isso, se Deus abençoe, porque é o seguinte, o ouro, ele é provado no fogo, né? Para ver se é ouro ou se qualquer outro elemento, né? Então é o seguinte, nós temos que passar pela prova,
Nós temos que passar por tirar todas essas impurezas de nós, porque nós viemos impuros, nós somos impuros, e Deus quer nos tratar essas impurezas em nós, para que a gente possa ser uma pessoa íntegra, né? Íntegro, que não se corrompe, que não se dobra, ainda que fique sozinho, ainda que fique numa prisão, mas não vai se dobrar aquilo que desonra a Deus, tá? Que Deus abençoe cada um e que essa palavra fortaleça a vida de cada um e seja edificada. Amém, meus irmãos?